Olá, já parou para pensar como é que um ser consegue ser perfeitamente justo e, ao mesmo tempo, infinitamente amoroso? Parece uma contradição, né? Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar num dos maiores dilemas da teologia para entender como a justiça e o amor podem, de alguma forma, andar juntos. E para começar essa nossa conversa, olha só essa frase do C.S. Lewis. Ela é profunda. Ele basicamente diz que, no fim das contas, só existem dois tipos de pessoas. Aquelas que olham para Deus e dizem, seja feita a sua vontade, e aquelas para quem Deus, lá no final, diz, ok, seja feita a sua vontade. Essa tensão, essa escolha é o ponto de partida de tudo que a gente vai ver aqui. Então, vamos direto ao ponto. Qual é o nó que essa linha de pensamento tenta desatar? É o que se costuma chamar de dilema divino. É um aparente beco sem saída, um conflito entre duas características que seriam perfeitas e essenciais, a justiça e o amor. Pensa numa balança, sabe? De um lado está a justiça perfeita. E o que isso significa? Que toda falha, todo erro precisa ser corrigido, precisa ter uma consequência, não dá para simplesmente ignorar. Do outro lado, tem o amor infinito, que por natureza quer perdoar, quer acolher sem condições. E aí, como é que se resolve isso? Como um ser pode ser ao mesmo tempo 100% justo e 100% amoroso? Parece impossível. Para essa ideia não ficar tão abstrata, a fonte que a gente está analisando usa uma história, uma parábola, que ajuda muito a entender. Vamos dar uma olhada nessa história de um juiz. Ela é ótima para a gente sentir na pele essa tensão entre o dever e o coração. Imagina a cena, então. Um tribunal. E o réu é o filho do próprio juiz. E não tem dúvida, as provas são claras, ele é culpado. Agora se coloca no lugar desse juiz. De um lado, o dever dele é aplicar a lei, ser imparcial. Do outro, bom, é o filho dele ali. E a lei, nesse caso, não abre brecha. Ela é muito clara. A pena é uma multa pesada, R$ 5.000 ou então prisão. Não tem como o juiz simplesmente dizer, deixa pra lá. A justiça precisa ser cumprida. Aí o filho faz aquilo que muita gente faria, né? Ele implora, ele pede perdão e promete: pai, eu juro que vou ser bom daqui pra frente, vou fazer um monte de coisa boa pra compensar. É aquela ideia que a gente tem de que o bem que a gente faz no futuro pode, de alguma forma, apagar uma dívida do passado. Só que a resposta do juiz é um balde de água fria, mas que revela um princípio básico da justiça. Ele diz algo como: meu filho, as coisas boas que você vai fazer amanhã não mudam o fato de que você é culpado hoje. A dívida já existe, a lei ainda exige o pagamento. E agora, como sair dessa? É aí que o juiz faz uma coisa totalmente inesperada. Ele tira a toga de juiz, desce do lugar dele, vai até o filho e paga a multa do próprio bolso. Olha que incrível! Com um único ato, a justiça foi completamente satisfeita, a multa foi paga e o amor foi totalmente demonstrado. Essa história toda, essa parábola do juiz, não é só uma história bonita. Ela serve para ilustrar um conceito teológico central, chamado expiação substitutiva. A ideia basicamente é essa: o próprio Deus se torna o substituto, pagando a pena que a justiça exigia, exatamente como o juiz fez pelo filho. Ok, então a parte da justiça parece resolvida com essa ideia da substituição. Mas e o amor? Amor de verdade não pode ser forçado, né? Ele precisa de liberdade para existir. E é aí que entra uma segunda parábola, que vai explorar justamente isso, a questão do livre-arbítrio e do amor genuíno. O dilema aqui é outro, mas é tão complicado quanto o primeiro. Imagina um rei com todo o poder do mundo, que se apaixona por uma serva, uma moça humilde. A grande questão é, como ele pode ganhar o amor verdadeiro dela? Como ele pode ter certeza de que ela o ama por quem ele é, e não por ser o rei? E aqui está o pulo do gato. Se o rei chega com toda a sua pompa, com todo o seu poder, o que ele consegue? Obediência, reverência, talvez até medo. Mas amor? Jamais. Amor de verdade exige liberdade de escolha. Ele não queria uma rainha por decreto. Ele queria alguém que o amasse de igual para igual. Então, a solução que o rei encontra é radical. Ele abre mão de tudo. Ele tira a coroa, as roupas de rei e se veste como um servo. Ele vai até ela como um igual, porque só assim, sem o peso do poder, sem a desigualdade, é que um amor verdadeiro teria a chance de nascer. Só que essa decisão, essa escolha de se tornar igual, de descer do trono, teve um preço altíssimo. E a fonte que a gente analisa descreve em detalhes o custo físico desse amor, o sofrimento que esse rei servo teve que enfrentar.
A descrição é bem gráfica, passando pelas etapas do sacrifício. Primeiro, o açoite, que rasgava a pele. Depois, a coroa de espinhos, uma zombaria cruel da sua realeza. Aí vem o peso da cruz, carregada nos ombros já feridos. E, por fim, a crucificação, onde até respirar é uma agonia. E com essas últimas palavras, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, o ato de sacrifício chega ao fim. Dentro dessa visão, a missão foi cumprida, a dívida da justiça foi paga e o amor foi demonstrado da forma mais extrema possível. Certo. Com essas duas parábolas e a ideia do sacrifício, essa estrutura teológica não para por aí. Ela se propõe a construir, a partir disso, um sistema completo, um jeito de entender o mundo que responde às perguntas mais fundamentais que nos fazemos. E aqui estão elas. Para a pergunta de onde viemos, a resposta é: fomos criados à imagem de Deus. Para quem somos? A resposta é: seres de valor imenso, tão valiosos que um rei se tornaria servo. Qual o nosso propósito? A resposta é: fazer escolhas livres com consequências eternas. E o que é certo ou errado? Simples: amar como o juiz e o rei amaram. Por fim, qual o nosso destino? Bom, o destino é uma escolha: aceitar esse presente ou escolher a separação. E olha só como tudo se conecta. Isso nos traz de volta exatamente para o ponto de partida. No final das contas, segundo essa visão, a vida se resume a uma escolha, uma única e fundamental escolha que cada um precisa fazer. E aqui a gente vê aquela frase do C.S. Lewis de um jeito diferente, mais visual. São as duas únicas opções na mesa. De um lado, a humanidade olhando para Deus e dizendo: seja feita a sua vontade. Do outro lado, Deus, respeitando a liberdade humana, dizendo para quem o rejeita: ok, então, seja feita a sua vontade. E com isso, a gente chega ao fim desta análise com uma pergunta para a gente pensar. De acordo com tudo isso que foi apresentado, com essa solução para o dilema divino, a questão que fica é: qual das duas escolhas, aceitar essa solução ou rejeitá-la, exige, no fundo, um salto de fé maior? Muito obrigada por acompanhar esta análise.